how many people will stand before you and tell you, in your own hands, you have the power to change the course of history? Quantas pessoas vão olhar para você e dizer, você tem o poder de mudar o curso da história? I will be so bold as to stand before you today and tell you that that is exactly true and that is the case for each one of you. E eu tenho a ousadia de estar diante de vocês hoje e dizer exatamente isso, que nós temos a oportunidade de mudar o curso da história. You now have the opportunity to spiritually make us jealous and long for our Messiah. Vocês têm a oportunidade de espiritualmente nos aceitar e de fazer com que tenhamos ciúmes e desejo, anseios de encontrar o Messias. And as this understanding and motivates you, I pray that it will spread far beyond you and affect the church in Brazil. E à medida que esse entendimento enche o seu coração e motiva você, eu desejo que isso vá muito além da sua vida, alcance outras pessoas e mude o ambiente na igreja. If over 2 billion people who call themselves Christians started to pray for the salvation of Israel, what do you think would happen? Se 2 bilhões de pessoas que se chamam cristãos hoje começassem a orar e buscar a Deus pela conversão de Israel, o que você acha que iria acontecer? If over 2 billion people who call themselves Christian gain the heart of God for the Jewish people and for Israel, what do you think would happen? Se 2 bilhões ou mais de 2 bilhões de pessoas pudessem alcançar o coração de Deus e mover o coração de Deus em relação a Israel, o que você acha que aconteceria? God said, Israel is the apple of my eye. Deus disse que Israel era a menina dos seus olhos. You know what the apple is? It's the pupil of the eye. É a pupila do olho. It's the part you're see-through. É a parte por onde você enxerga. And have this ever happened to you? Maybe one of your children or a friend or somebody you love accidentally poke you in the eye? Já aconteceu de alguém cutucar, ferir assim o seu olho? It hurts so much it drives you crazy. Isso dói tanto que você se enlouquece. That's exactly what God says. Israel is the apple of my eye, and if you touch the apple of my eye, it's going to drive me crazy. É isso que Deus está dizendo, que Israel é a menina dos meus olhos, e se você tocar na menina dos meus olhos, isso vai doer tanto que vou ficar enlouquecido. So if God, according to Paul, Romans 11:24, if he cut you out of a wild olive tree and grafted you into the cultivated olive tree, how much more will he be able to graft the natural branches into our own tree? Então Paulo está dizendo aqui em Romanos 11:24, se Deus cortou vocês da oliveira de onde vocês vieram, que era uma oliveira brava, e enxertou vocês na oliveira verdadeira, quanto mais Deus vai fazer isso com os ramos naturais. It's the second miracle. Este é o segundo milagre. And it's happening before our eyes. E isso está acontecendo diante dos nossos olhos. I want to tell you, I'm giving you a little hint before I actually talk about it, but there are an estimated over 1 million Jewish people who believe in Jesus. E eu estou já antecipando isso, mas tem uma estimativa, uma pesquisa que aponta que possa existir mais de 1 milhão de judeus messiânicos hoje. You know, I remember when I became a believer, I told you I knew almost all the Jewish believers in the United States. Quando eu me converti, eu conhecia praticamente todos os judeus que criam em Yeshua nos Estados Unidos, sabia quem eram? That was just 45 years ago. Há 45 anos. Today there are over 1 million. Hoje tem mais de 1 milhão. You're beholding, you're witnessing, you are witnesses of the second miracle, the first and second miracle of God telling us that his coming is soon. Nós somos então testemunhas, vocês são testemunhas dos 2 milagres que Deus está mostrando que a vinda dele está próxima. I'm going to speed up a little bit here, but I want to give you a very brief
abbreviated history of the demise or the death, almost death, of the Messianic Jewish community from the first century. Eu vou dar só um resumo rápido da história da morte, do desaparecimento, morte da comunidade messiânica. The first century Jewish community was quite large. A comunidade do primeiro século era grande, relativamente grande. People don't realize there were over 100,000 Jewish people who believed in Jesus in the first century. No primeiro século, as pessoas não fazem ideia que tinha mais de 100.000 judeus que criam em Yeshua. The Messianic Jewish community was very large, Então, a comunidade messiânica era grande. and it was the main community of the followers of Yeshua. E era a principal comunidade dos seguidores de Yeshua. So I'm not going to talk about Acts 15 and the Gentiles coming in just yet, but that's one of the things that happened. Eu não vou falar ainda sobre Atos 15, a entrada dos gentios, mas isso foi uma das coisas que aconteceu. And after a great debate, the Jewish believers welcomed the Gentile believers into the body of Messiah. E depois de um grande debate, os judeus messiânicos, eles aceitaram os gentios que estavam entrando no corpo. But part of the history of the demise of the Messianic Jewish community is found in the word rejection. Mas uma das causas dessa morte da comunidade judaica está na palavra rejeição. So after the fall of the temple, the Romans sacked the temple in Jerusalem, and the Jews began to be dispersed out of the land. Depois do ano 70, quando os romanos arrasaram o templo e saquearam tudo, depois dessa época, That happened in the year 70. In isso the first aconteceu century. no ano 70 do primeiro século. So 20 years later, the Sanhedrin that was dispersed reformed in a little town in Israel called Yavne. E então, depois disso, o Sinédrio, que antes era em Jerusalém, mas não tinha mais a cidade de Jerusalém, então esse Sinédrio se formou novamente numa outra cidadezinha de Israel chamado Yavne. You've heard the word Sanhedrin before, but I want to tell you who the Sanhedrin are. E você já ouviu essa palavra Sinédrio, mas eu queria explicar para vocês um pouco o que é o Sinédrio. The Sanhedrin are basically the leaders and the Supreme Court of Israel. Basicamente são os líderes, é como se fosse a Suprema Corte dos judeus. In Yeshua's day, the Sanhedrin was made up partly of Sadducees and partly of Pharisees. No tempo de Jesus, esse sinédrio era composto em parte de fariseus e em parte de saduceus. So the Sadducee community made up the priesthood and the Levites and the temple, the people of the temple. Os saduceus, eles eram os sacerdotes, os levitas, as pessoas que cuidavam do templo. And the Pharisees were what we would call today we would call them the rabbis. They were the teachers, they were the scribes who wrote the Torah. E os fariseus eram as pessoas que hoje nós chamaríamos de rabinos, eram as pessoas que ensinavam a Torá, que eram os escribas, que falavam e que faziam cópias da Torá. So the Sadducees had control of the temple. Então, os saduceus tinham controle do templo And the Pharisees had control of the synagogue. e os fariseus controlavam as sinagogas. So when you read in the New Testament threats to kick us out, those of us who follow Yeshua, kick us out of the synagogue, that's coming from the Pharisee sector. Então, quando você lê nas Escrituras essas coisas de expulsar das sinagogas, isso vinha dos fariseus. But the judgment that fell upon the Messianic Jewish community of the first century came through, guess who? The Apostle Paul, before he was a believer. Mas a decisão de perseguir os novos cristãos, os seguidores de Yeshua, veio, sabe de quem? Do apóstolo Paulo, antes da conversão dele. But he was acting on behalf of the Sanhedrin. E ele estava agindo a mando do Sinédrio. He was a zealous actor. Ele era uma pessoa zelosa. He wanted to destroy the Messianic Jewish community. Ele queria destruir a comunidade messiânica.
So aren't we thankful that God knocked him off his high horse? Nós não somos muito gratos a Deus que Deus o derrubou do sua posição altiva de cavalo alto. So the first rejection of the Messiah Yeshua and of the Messianic Jewish community came from the Jewish people, our own people, at this little town called Yavne. Então, a primeira rejeição da comunidade messiânica veio do próprio povo judeu, do sinédrio que se reuniu nessa cidade de Yavne. Somewhere right at the end of the first century in the 90s. No final do primeiro século, na década de 90, Jews were no longer allowed in Jerusalem. os judeus não eram mais permitidos em Jerusalém nessa época. So the Sanhedrin, who had been scattered, had to reform in a different town. Então, o sinédrio que tinha sido disperso, eles se juntaram novamente nessa cidade. And Yavne is a small little place. It's kind of in between, if you like geography, it's kind of in between Jerusalem and Tel Aviv. Se você gosta de geografia, essa cidadezinha ficaria entre Jerusalém e Tel Aviv. And so here, the reformed Sanhedrin were made up completely of Pharisees. Agora, nessa época, esse sinédrio era formado totalmente de fariseus. What happened to the Sadducees? O que aconteceu com os saduceus? They were the leaders of the temple. The Eles- temple was destroyed, so they were no more. They had no authority anymore. Os saduceus, eles eram líderes do templo, mas o templo não existia mais. Então, eles desapareceram, não tinham mais função. So the only Jews with the authority now over the people of Israel were the Pharisees. Então, as únicas pessoas agora que tinham autoridade sobre o povo judeu eram os fariseus, Because they were the leaders of the synagogue. porque eles eram os líderes das sinagogas. And the synagogue remained. E as sinagogas permaneceram. The beginning of the synagogue really started in Babylon 500 years before. E as sinagogas começaram, na verdade, em Babilônia, durante o cativeiro. You need to understand that when the Jewish people lost the temple, both the first temple and the second temple, we were lost. Nós precisamos entender que quando o povo judeu perdeu o templo, o primeiro na época do cativeiro, depois o segundo no ano 70, os judeus ficaram perdidos. We needed something or somebody or something that would hold us together as a people in our identity. E nós precisávamos de algo que pudesse nos segurar, manter a nossa identidade como povo judeu. So the synagogue movement was born. E foi aí que nasceu o movimento das sinagogas. So that's the first rejection. We were rejected by the Sanhedrin, the reformed Sanhedrin in Yavne. Então, essa foi a primeira rejeição. A rejeição a partir do sinédrio em Yavne. And so my forefathers, who were Jewish followers of Yeshua, were told, you're no longer Jews. Então, meus antepassados, nessa época que criam em Yeshua, foi dito a eles, pelos judeus, se você crê em Yeshua, você não é mais judeu. We were kicked out of the synagogue, Fomos expulsos das sinagogas and we were proclaimed persona non grata. We were no longer Jews. e nós éramos pessoas não gratas, nós não éramos aceitos pelos judeus. And that decision that happened 2,000 years ago still is binding today. E essa decisão daquela época, há quase 2000 anos, ainda está em vigor, ainda está sendo executada até hoje. And it's evidenced in Israel today. E isso você pode ver, está evidente em Israel hoje. I won't give you all those details. Mas nem vou entrar nesses detalhes agora. The second rejection of the Messianic Jewish community, and which was partly the cause of our demise, came from the church. Agora, a segunda rejeição também causou a nossa morte como comunidade messiânica e veio da igreja. So the first rejection was from our own people. Primeira rejeição do nosso próprio povo. If you follow Yeshua, you're no longer Jewish. Disseram para nós, se você segue Yeshua, você não é mais judeu. The second rejection came from the church through the church councils in history. E a segunda rejeição veio da igreja, dos concílios da igreja na história. There have been many church councils. Two notable ones are the first and second Nicene councils. Já houve vários concílios na história da igreja, mas as mais destacadas são os dois concílios de Niceia. And what did they say? If you believe in Jesus, now you become a Christian and you're no longer Jewish.
E esses concílios também determinaram, se você aceita Yeshua, se você aceita Jesus, você não pode mais continuar com suas práticas judaicas, você não é mais judeu. So our own people were telling us we're not Jewish, Então, nosso próprio povo nos dizia que não éramos judeus, and fellow believers in the church now were saying you're no longer Jewish. e nossos irmãos na igreja também estavam nos dizendo, vocês não são mais These judeus. decisions that were made centuries ago still dominate many people today. E essas decisões que foram tomadas há tantos séculos ainda dominam o pensamento e as atitudes das pessoas até hoje. I still meet Christians all the time and said, "Oh, now you're a Christian, you're not a Jew anymore." Eu ainda encontro com cristãos que falam para mim, agora você é cristão, você não é mais judeu. No, I say, Eu digo, não, I'm Jewish and I'm a follower of Yeshua. eu sou judeu, eu sou seguidor de Yeshua. In the beginning, all the Jews who were followers of Yeshua, they were called the Way. No início, os judeus que eram seguidores de Jesus, eles eram chamados o caminho. Now we call ourselves Messianic, Agora nós nos chamamos messiânicos, followers of the Messiah. seguidores do Messias. So the conclusion of both the Jewish community and the Christian community is that we who are Jews, followers of Yeshua, are no longer Jewish. Então, a conclusão de ambas as partes, dos judeus e dos cristãos, eram que nós não podíamos mais ser judeus. But let me tell you, that is not God's conclusion, that's man's conclusion. Mas eu quero dizer que essa não é a conclusão de Deus, essa é a conclusão dos homens. And we, as human beings, we famously bind ourselves with wrong decisions. E nós nos amarramos muitas vezes com decisões erradas. And this is one of the reasons why the second miracle is hard to recognize. E isso é uma das razões porque esse segundo milagre é mais difícil de reconhecer. But we are the very same people Yeshua spoke to and said, "The day you say, Baruch haba b'Shem Adonai, blessed is he who comes in the name of the Lord, I will come again because you'll see me again." Mas nós somos o mesmo povo a quem Jesus disse, quando vocês disserem, bendito é o que vem em nome do Senhor, aí é que eu vou voltar. So pray for us. Então, orem por nós. This is one of the main things TJC2 addresses. Essa é uma das principais coisas que o TJC2 procura abordar. Recognizing and encouraging Jewish followers of Yeshua to remain Jews. Ajudando a encorajar os judeus que creem em Yeshua para continuar mantendo a sua identidade. Why? Because we need to recognize Jewish believers as Jews? Partly yes, but partly it doesn't matter. Por quê? Nós precisamos reconhecer os que creem em Yeshua como judeus? Em parte sim, em parte não. But we insist on this because it pertains to God's holy name and his reputation. Mas nós insistimos nisso porque isso pertence ao nome santo de Deus, à sua reputação. How can God boast about the Jewish people returning if nobody recognizes the Jewish people are returning? Como que Deus vai se gloriar de estar trazendo o povo judeu de volta se ninguém nem reconhece que são judeus? If I'm not Jewish anymore and all my fellow Jews or followers of Yeshua are not Jewish anymore, where's Israel returning to the Messiah? Se eu não sou mais judeu e todos os outros meus companheiros judeus não são mais judeus porque creem em Yeshua, onde que está Israel voltando para o Messias? This is God's name. He's acting right now because of his own reputation to fulfill his own word. Isso é Deus agindo em favor da sua própria reputação, em favor do seu próprio nome. Ele está fazendo isso. Whether we like it or not. Quer gostemos, quer não gostemos. Because further in the book of Romans, porque depois no livro de Romanos, Paul says, first he says all of Israel will be saved, which I already mentioned this morning. Paulo diz todo Israel será salvo, nós já mencionamos isso. And he says in verse 29 of Romans 11, the gifts and the calling of God upon Israel, these are irrevocable. They cannot be taken back.
E ele diz no versículo 29, os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, ninguém pode pegar isso de volta. So the resurrection of the Messianic Jewish community is very significant for us. Então a ressurreição da comunidade messiânica para nós é muito significativa. I'm going to talk more about that later. Eu vou falar um pouco mais sobre isso em outra palavra. I told you there are over 1 million Jewish people who are following Yeshua today. Eu falei com vocês que tem mais de 1 milhão de pessoas que seguem, judeus que seguem Yeshua hoje. An incredible survey was taken Uma pesquisa tremenda foi feita in 2018, em 2018. and I'm going to read a quote from, do you know who Joel Rosenberg is by any chance? He's written many books. Alguém conhece o nome de Joel Rosenberg? Ele já escreveu muitos livros. Anyway, he's a Jewish believer. He's written many books. Ele é um seguidor de Yeshua, já escreveu vários livros. They're wonderful books if you're ever Se interested, você tem interesse nisso, são livros maravilhosos. if they happen to be translated into Se você Portuguese. tem em português. Joel Rosenberg, this is a quote from Joel Rosenberg. Então, essa é uma citação de Joel Rosenberg. He's writing a report. He says, groundbreaking study reveals 871,000 Jewish believers in Jesus in the United States. Uma pesquisa revolucionária revela que há 871 mil crentes judeus em Jesus nos Estados Unidos. This is only the United States. Isso é só nos Estados Unidos. How about the rest of the world? E o resto do mundo? There are well over 1 million Jewish Então- people following Yeshua. Então, isso vai dar um total de bem mais de 1 milhão. Many more beyond the United States. Muito mais além dos Estados Unidos. Well, many of our Jewish people, followers of Yeshua, have assimilated into the Christian church. Muitos dos nossos conhecidos judeus, eles assimilaram a cultura cristã, se tornaram cristãos. And so we don't see them, we don't recognize them. They're kind of hidden in the church. Então, eles se tornam meio escondidos, não dá para identificar mais. But please pray, because there's a great awakening, and more Jewish people, even in the churches, are now saying, wow, I need to let everybody know, I need to re-identify myself as a Jew. E nós precisamos continuar orando, porque muitas dessas pessoas que perderam a identidade judaica, estão em igrejas, estão acordando, estão vendo a necessidade de voltar a assumir e declarar a sua identidade judaica. So this is all good news, friends. Então, isso tudo são notícias boas. With all the bad news that we hear, this is some hidden news, but it is very good news. Então, nós ouvimos muitas notícias ruins, mas essas são notícias muito boas que nós precisamos prestar atenção. And this is Shabbat, the beginning of Shabbat tonight. Então, hoje é o início do Shabat. So I want to share with you this whole idea of Shabbat rest. E eu quero compartilhar com você agora essa ideia do descanso do Shabat. We need to begin to find our resting place in the Lord. Nós precisamos encontrar nosso lugar de descanso no Senhor. You know how we do that? Sabe como nós fazemos isso? One word, Uma palavra: trust. confiança. To believe God, to believe His word, that is exactly why God said to Abraham, because you believe me, I'm counting it to you as righteousness. E foi isso que Deus falou com Abraão, porque você confiou, você acreditou na minha palavra, eu estou considerando isso como justiça. Genesis 15:6. Isso é Gênesis 15:6. I want you to read it for yourself. Don't just take my word for it. Pode procurar na Bíblia e ler, e não só acreditar porque eu estou falando. In the book of Hebrews, Messianic Jews, in chapter 4, verse 9, we read this. E então no livro de Hebreus 4:9 nós lemos: There yet remains a Shabbat rest for the people of God. ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus. So yes, we're all the people of God together. Sim, nós somos todos povo de Deus reunidos, But I think he's focused on Jewish followers of Yeshua. That's why the book is called the Book of Hebrews or the Book of Messianic Jews. Ele está focando aqui, o livro de Hebreus se chama Hebreus porque eram
os crentes messiânicos, os judeus messiânicos daquela época. E ele está focando neles quando ele fala, resta um repouso sabático. So we as a people, the Stop. Jewish community, we still have a rest, a Shabbat rest that awaits us through trusting in Yeshua. Então, nós, como povo messiânico, ainda existe, como povo de Israel, ainda está aguardando, nós estamos aguardando um repouso sabático. But I want to include you in the Shabbat rest. Mas eu quero incluir vocês também nesse descanso sabático. We're celebrating Shabbat together, right? Nós estamos celebrando o Shabat junto, certo? I want you to come and rest in Yeshua. Eu quero que você venha e descanse em Yeshua. Come to your resting place. Encontre o seu lugar de descanso. That is faith and trust in God's word in Yeshua, the living Isso é word of God. fé e confiança na palavra de Deus. And in chapter 4 of Hebrews, verse 11, he says, "Therefore, let us do our best to enter that rest." Então, no versículo 11 do mesmo capítulo, diz, em vista disso, esforcemo-nos por entrar naquele descanso. So I'm sharing these, and I shared these two prophetic signs with you, these two prophetic miraculous signs with you, so that you could be diligent and you could find your resting place in Yeshua. Eu estou compartilhando com vocês esses dois sinais proféticos para que você também possa encontrar o seu lugar de descanso em Yeshua.